Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Michelle, a mãe da Lili e Lala, e eu quero hoje falar pra vocês nesse vídeo, que vai ser muito breve, sobre como que eu faço elas dormirem no berço. Primeiro, gente, elas dormem desde sempre, desde que nasceram é no berço. Então, assim, pra elas já é uma rotina desde sempre, elas não precisaram se acostumar. E elas estão dormindo agora na sala. Durante o dia elas ficam lá e só vêm pra cama à noite, na hora do sono oficial. Vou mostrar elas pra vocês. Ó, esse soninho do dia é aqui mesmo. Aí eu deixo esse colchão aqui. Aí elas já brincam aqui, ó, os brinquedos já ficam aqui no tatame. Quando elas têm preguicinha, sono, elas já sabem ir sozinha pro colchão e lá elas tiram a sonequinha. Aqui é o berço da Lívia. De noite eu tiro essas coisas tudo. Os travesseiros, os bichinhos. E o da Laís a mesma coisa. Deixo só essa proteção em volta do berço pra elas não bater a cabecinha, né? Pra ficar mais confortável. Mas o ursinho, o travesseirinho, sai tudo. E assim, desde que elas nasceram, é pro berço. Então, eu não tive dificuldade de fazer elas aprender a se acostumar a ficar no berço. Porém, se o teu caso é um bebê que já dormia com você na cama, não consegue, não se acostuma no berço, mas você quer, então você vai ter que passar um pouquinho aí por esse sofrimento, né, que é o processo deles ficar até acostumar. É triste, é dolorido, né? Às vezes a gente não tem coragem de ver chorando até acostumar e acaba deixando quieto. Mas tem outras mães que já têm coragem, que vai persistindo até o bebê ver que é aquilo mesmo e acostuma com a nova rotina. Aqui é assim. A Lívia, ela dorme muito fácil de noite. 2 minutos ela já tá dormindo. Aí o André fica na sala com ela, e aí ele faz ela dormir, às vezes no colo, às vezes no próprio colchão onde vocês acabaram de ver elas dormindo, e ela já pega no sono. A Laís é comigo aqui no quarto. Eu já coloco ela no berço dela, e ela demora mais pra dormir, cerca de meia hora, às vezes até 40 minutos. Já teve caso até de 1 hora e ela aqui e não conseguia dormir. Porém, ela não gosta do colo, ela gosta de ficar dentro do berço dela. E aí eu vou dando aguinha, e aí eu vou cantando musiquinha, ela vai rolando de um lado, do outro, até ela pegar no sono. É um pouco difícil, mas pelo menos não fica direto no meu colo, né? Porque o que cansa mesmo é você ficar lá ninando, pega o neném, chacoalha pra um lado, chacoalha pro outro, o neném não dorme, você já tá quebrado, cansado, tem que dormir também, e aí não rola, né, gente? Só que eu tive um problema. Elas estavam indo de vez em quando pra minha mãe com uma frequência maior e ficavam mais dias lá. E nisso, a Laís, que gosta de dormir aqui no berço, ela acostumou a ficar no colo. Porque lá na minha mãe, a minha mãe ninava ela no colo. Então, quando chegou aqui, não quis o berço. E eu pensei, Senhor do céu, me dá força, me dá ânimo, porque às vezes dava até vontade de chorar, porque era meia hora a 40 minutos no colo e a bonita não dormia. E aí o braço meu quebradinho já, né? Porque ela é pesada e eu magrinha, então pensa. E ela não gosta de dormir com o pai. É muito difícil ela conseguir dormir com ele. Acostumou a dormir comigo. E aí eu tô tendo esse probleminha por causa disso. Agora ela quer ficar no colo. Aí eu vou revezando. Fico um pouquinho com ela no colo, um pouquinho no berço, até ela acostumar e lembrar que lá é o cantinho dela dormir, que lá é como sempre foi. E devagarzinho tá dando certo, que nem ontem eu fiquei só um pouco com ela no colo, coloquei no berço e aí ela, mesmo que demorou um pouco, mas ficou lá até dormir. E elas vão dormir por volta, gente, das 10 horas. Mais do que isso a gente não deixa, é muito raro. É quando a gente vai em alguma festa, em alguma ocasião e chega tarde, então elas ainda estão um pouquinho agitadas, aí passou do horário, então é normal. Mas aqui em casa, na rotina de sempre, deu 10 horas, a gente já tá preparando tudo pra elas ir dormir. Um pouquinho antes das 10 a gente já dá mamar, troca a fralda, e aí já prepara o terreninho delas lá pra elas dormir. E eu não tenho muito problema em fazer dormir. É claro que a Laís, como eu falei, ela demora um pouquinho, mas isso é uma coisa que eu já me acostumei. A Lívia é super de boa.
E elas acordam, elas vão dormir 10, 10 e pouco e acordam 9, 9 e meia. Às vezes até passa, até as 10 da manhã elas estão dormindo, viu? Elas dormem bem. Elas dormem super bem, isso é muito bom porque dá tempo da gente dormir também. E aqui é fase, tem épocas que elas acordam muito à noite, aí a gente tem que vir toda hora, vir aqui socorrer, ver o que tá acontecendo. E tem época que elas dormem assim direto, sem acordar nenhuma vez, que a gente tá vivendo isso agora no caso, elas esses dias estão dormindo totalmente 100%, sem precisar ficar chorando, acordando e a gente ter que vir aqui no quarto. Isso é bom porque a gente consegue descansar também. E quando elas nasceram, eu dividi o berço. As duas ficavam em um berço só. Eu colocava aquele ninho, né, que a gente tá usando agora bastante. Nós que eu falo as mamães hoje em dia, eu pegava o ninho delas, colocava dentro do berço e cada uma ficava no seu ninho. Conforme elas foram crescendo, né, não deu mais para dividir o espaço, aí cada uma foi pro seu bercinho. E quando elas ficavam juntas no mesmo berço, quando eram recém-nascidas, era no meu quarto. Aí depois que cresceram, que vieram pra cá pro quartinho delas. E eu nunca tive problema delas com o berço. Elas sempre curtiram, gostaram, nunca acharam, nunca estranharam, nunca acharam ruim. Mas é claro que às vezes o colinho da mãe é insubstituível e a gente tem que dar uma segurada, literalmente, aí pra fazer as bonitas dormir. Mas pra você que tá com dificuldade, gente, a minha dica é: deu hora de dormir, não existe uma regra. Cada família é uma família, cada bebê é um bebê. Não existe assim, ó, é desse jeito que seu filho vai dormir, é nesse horário, é assim que funciona. Não. Se pra você o horário funciona assim, beleza. Se eles vão dormir mais cedo ou mais tarde, é do jeito de vocês. Aqui no caso é 10 horas. Aí no seu caso, quando for o horário do seu bebê dormir, o que você vai fazer? Abaixa bem o som da TV. Se ele ainda não tá muito com sono, se ele já tá capengando, já desliga, porque a tela atrapalha o sono. Ou abaixa o som, se ele não tiver com muito sono, ou já desliga a TV, se ele tiver com muito sono. Dá uma aguinha antes para ele dormir. Procura colocar no berço primeiro, não coloca primeiro para ninar no colo. Se ele já é acostumado no colo, ele vai chorar, ele vai estranhar. E aí o que você vai fazer? Você vai revezar. Deixa ele uns 2, 3 minutinhos no berço, ele vai chorar, ele vai ficar ranzinza, vai reclamar, estressar, você vai ficar com muita dó. Mas aí depois de uns minutinhos, pega ele no colo, acalma, nina do seu jeito, alguns minutinhos também. Depois, coloca no berço e vai fazendo isso, vai fazendo esse revezamento, porque ele vai começar a entender que não é só o seu colo o lugar de dormir, que o lugarzinho dele é no berço, que lá é o lugarzinho dele ficar. Sendo assim, depois de algumas semanas, 1, 2, ele pode já pegar o jeito, o embalo. Tem crianças que nesse tempo já conseguem, né? Então, cada caso é um caso, mas faz essa tentativa. Fica aí 1, 2 semanas revezando o seu colo e o berço. Devagarzinho, vai deixando ele mais tempo no berço e menos tempo no colo. Isso vai fazer com que ele comece a pegar a intimidade com o cantinho dele, com o bercinho, perder o medo, acostumando com essa rotina. Outra dica que eu dou é: depois de um tempinho que você tá tentando fazer dormir e ele não dorme, pega uma mamadeira com pouca água, uns 100 ml, vai dando de pouquinho em pouquinho, porque ele vai beber não por estar morrendo de sede, mas por achar confortável e interessante. Ele vai dar umas goladinhas na água. Ele vai beber um pouquinho, daqui a um tempo ele vai querer de novo, até ele entender que isso também faz parte da rotina. Aí o que acontece? Ele vai conseguir dormir e ele vai dormir hidratado, que ajuda muito, né? Ainda mais para bebês que durante o dia não bebem tanta água. Durante a noite aqui, pelo menos, elas bebem mais. É onde eu aproveito e tucho água nelas. Encho a mamadeira, elas bebem quase tudo. E nesse momento aí de fazer ninar, enquanto elas não dormem, eu vou tentando ninar, vou dando água, tentando ninar, até acabar a água. A Laís, que aqui gosta de dormir sozinha, gostava, né? Tô tentando fazer ela gostar de novo. Ela ama água à noite, então eu aproveito também e dou bastante água pra elas. Coloco uma fralda super boa pra não vazar de noite, porque como bebe bastante água, né? Essa água vai ter que sair. Então, essa é a minha dica, gente. Reveze o seu colo com o berço. Depois de alguns dias, deixa um pouquinho mais no berço do que no seu colo e vai dando aos pouquinhos um pouquinho de água.
para isso formar aí uma rotina no sono deles, tá? Nada de som, nada de luz, luz bem fraquinha, silêncio, calmaria. E outra dica que eu dou que é super importante, gente, é difícil, mas tem que fazer. Tenha paciência. Quando a gente tá no momento do sono, que o bebê não dorme e você tá desesperada porque tá na hora de você dormir também, você tem que acordar cedo, você tá quebrada e o bebê não dorme, dá nervoso. Às vezes a gente até pega ele nervoso no colo e fala gritando, fala bravo, expressa ali a nossa tensão, o nosso nervosismo, o nosso estresse, porque estressa mesmo. Mas, gente, a dica é: tenha paciência. Tenha paciência porque o bebê, ele sente. Se você estressar a amiga, eu falo isso porque aqui é assim. Quando elas me veem estressada, aí que elas estressam mesmo. Aí elas choram mais, fica mais nervosa, aquele sono que já tava quase, vai embora, e aí começa tudo de novo. Por quê? Porque eu perdi a mão, fiquei nervosa e briguei com elas, e peguei mais bravo no colo, dei uma chacoalhadinha pra demonstrar que eu tô nervosa, e isso não ajuda. Por mais que você dá uma liberada ali no estresse, né? Porque é bom soltar a raiva que a gente tá sentindo, mas nesse momento do sono pro bebê não funciona, gente. Então, tenha paciência. O negócio é a frase: aceita que dói menos. É uma frase chata de ouvir, mas literalmente nesse caso, gente, tem que aceitar que vai doer menos. Mantenha sua calma, tranquilidade, a voz serena, calminha, que ele vai começar a assimilar isso e ficar calmo também e conseguir dormir. Gente, eu espero muito que dê certo pra vocês essa dica. Depois conta aí qual é a sua situação na hora de dormir, se é muito difícil. Depois de algumas semanas, vem aqui contar se deu certo esse teste aí que eu passei pra vocês. Eu espero muito que dê certo, gente, porque olha, ficar sem dormir não é fácil, é cansativo, né? Ainda mais as mamães aí que trabalham fora, né? Tem a correria de fora, chega em casa, tem a correria com o bebê. Eu sei que é difícil. Então aí, ó, guerreira, força, né? Segura aí essa peruca, força na peruca que você vai conseguir, nossos bebês vão crescer, isso vai virar só uma fase, uma lembrança, né? E enquanto a gente tá dentro desse momento, dessa fase, tenha força, tenha calma, tenha ânimo, não se sinta só, você não é a única mãe que tá aí passando por isso, né? Nós somos muitas e uma opinião aqui, uma ajuda lá, uma dica aqui, isso pode fazer toda a diferença e eu espero que essa minha dica possa fazer alguma diferença para vocês que estão passando por isso, tá, mamães? Fiquem com Deus, força para vocês que vai dar tudo certo. Curta, compartilha, se inscreva, faça parte da família se você não é. Para você que já é, muito obrigado, isso faz toda a diferença pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.